Sexta-feira, dia 15 de março, é o Dia do Consumidor. É uma data muito importante, tanto para o comércio quanto para nós, consumidores. Especialmente porque a cada ano cresce o número das compras online pela internet. É um hábito que tem feito crescer o número de reclamações nos serviços de proteção. Para conhecermos um pouco mais sobre os nossos direitos de consumidores, eu recebo o advogado e professor de Direito do Consumidor, doutor Albano Schmidt. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. Prazer enorme estar aqui no Ver Mais, na NDTV. E ó, já começo com uma curiosidade, né? Quando eu vi esse nome Albano Schmidt, você aí de casa talvez também já tenha feito a associação com uma das principais ruas de Joinville. Tem ligação com o Albano Schmidt? Tem uma ligação, na verdade eu sou Albano Schmidt V, então a rua lá está muito associada à história da minha família, enfim, que começou a Fundição Tupi, hoje é termotécnica e aí agora está legando essa geração aí de advogados empreendedores aqui na cidade também. Que bacana, muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. E sobre um assunto que, na hora da compra, que muitas pessoas acabam descobrindo algumas pegadinhas, né? Ou não recebe o produto que comprou, a entrega atrasa ou se arrepende. Existem muitas dúvidas. E justamente é um assunto que precisa vir recorrentemente, porque cada vez mais pessoas estão começando a comprar pela internet, né? E também crescem, então, as reclamações? Olha, Keltrin, é bem interessante os números que a gente tem em relação ao direito do consumidor. Primeiro, eu acho que é muito importante dizer que é uma grande conquista a gente ter a Semana do Consumidor, e principalmente o Dia do Consumidor na sexta-feira, porque até 1990 isso não era uma realidade. Então, só a partir do lançamento do Código de Defesa do Consumidor é que o consumidor brasileiro passou realmente a estar altamente resguardado do ponto de vista legal, e isso aconteceu só nos anos 90. Então, se a gente pensar como lei, é uma lei ainda bastante nova. E se a gente pensar numa lei nova sendo aplicada num ambiente que a gente ainda está tentando entender como é que funciona, que é o meio ambiente virtual, a gente vai ter sim um crescimento expressivo das reclamações. Bem, e uma questão que eu acho que preocupa muita gente é a segurança, né? Porque existe também o estelionato virtual, páginas que são idênticas, que você não consegue nem diferenciar qual que é o verdadeiro seguro e qual que não é. Qual é a dica, a orientação, então, para evitar cair nesse tipo de golpe? Primeiro, tem que tomar muito cuidado com qualquer compra que você for realizar na internet. Eu entendo que a compra online é cada vez mais uma realidade, mas ela pressupõe alguma análise adicional. A primeira dica é que você compre em sites de referência. Então, grandes sites confiáveis que você já tenha tido algum acesso prévio. Essa é a primeira dica. A segunda, apesar de eu ser um defensor do Pix, o Pix dificulta o ressarcimento do consumidor se há algum problema. Porque os grupos de estelionato, e aqui a gente está pensando em criminalidade organizada, virtual mesmo, eles se utilizam dessa velocidade do pagamento em Pix, que é excelente para todos, mas eles usam disso para não conseguir, né? Às vezes você não consegue um ressarcimento. Porque vamos lembrar, você não está em contato com a loja. Né? Eu comprei na Casas Bahia e ela não me entregou. Né? O que acontece é que eu fiz um Pix para um terceiro que não tem qualquer relação com aquele determinado site. Então, esse é um primeiro cuidado. Minha dica, se você não conhece o site, é a sua primeira compra, compre em cartão de crédito. É muito mais seguro, porque você pode acionar o seu banco, você pode tentar um estorno. Como primeira compra, eu acho que essa é a primeira dica. E me faz lembrar uma situação, uma pessoa que eu conheço acessou uma plataforma e aí o vendedor chamou ela para conversar pelo WhatsApp, para agilizar o processo, com a desculpa de não pagar as taxas da plataforma, e aí veio a desculpa, né, o Pix, e era golpe. Então, assim, não fechar negócios fora da plataforma em que você já conhece, que é uma plataforma já conhecida. Acho que esse é um ponto também muito importante, Keltrin, que é permaneça na plataforma. Não tente ganhar 1%, 2%, 3% com uma conversa em paralelo. Né? É claro que se você já conhece a loja, é a sua segunda, terceira, 10ª compra, é evidente que você cria uma relação de consumo. Né? Mas na primeira tentativa, permaneça nas plataformas, porque as plataformas são muito seguras, são ambientes digitais muito seguros, eles têm seguros próprios para conseguir o ressarcimento de todas as partes, então a minha dica também é permanecer na estrutura da plataforma. E sempre desconfie de qualquer oferta que está muito fora do valor de mercado. A TV era R$4.000, agora é somente hoje R$999 em Pix, tem que acender todas as luzes vermelhas. Existe, mas é cada vez mais raro.
Outra dúvida também em relação a arrependimento. Comprei, é diferente o funcionamento numa loja física e numa loja online, né? Como que é a regra, qual é a regra para arrependimentos em compras online? O direito de arrependimento é um direito que ele só existe na modalidade online porque se entende que o consumidor não teve contato físico efetivo com aquele determinado bem que ele está pretendendo comprar. Então ele só viu fotos de uma televisão ou de um videogame, mas ele não encostou, ele não sabe se vai ficar bom na sala, ele não sabe exatamente do que é o material e ele mesmo assim na confiança comprou. Então no Código de Defesa do Consumidor, a partir do recebimento na sua casa da mercadoria, você tem 7 dias para se arrepender dessa compra. Tá? Se arrependendo dessa compra, você tem que acessar a loja onde você comprou, dentro desse prazo, e pedir a devolução do bem. Então, na maioria dos casos, o próprio estabelecimento vai te mandar um código de rastreio dos correios e você vai reenviar o bem e num determinado prazo você é ressarcido dessa compra. Tá? Agora, tem que tomar muito cuidado com esse prazo de 7 dias, porque muitas lojas não respeitam, não respondem, acontecem alguns imprevistos ali no meio, e de quando essa data começa a contar. Tá? Muitas vezes a pessoa acha, é do momento que caiu no meu cartão, ou é do momento que eu finalizei a compra. Não, é do momento em que você teve contato com o bem. Então, no momento que ele chegou na sua casa, aí passa a contar os 7 dias para você se arrepender. Perfeito. Daí me arrependi, ou veio com defeito, mando mensagem, o fornecedor não me responde. Vale a mesma regra, o consumidor, tanto da compra física quanto online, pode abrir uma reclamação no PROCON? Ótimo. Aqui a gente agora passa a falar de coisas iguais. Tá? A única diferença da compra pela internet é que você tem direito de se arrepender em 7 dias daquela compra. Agora, qualquer vício que esse produto apresente a partir daí, tanto em estabelecimentos físicos quanto em estabelecimentos digitais, você pode sim acionar esse vendedor ou esse fornecedor para que ele resolva o seu problema. Tá? Aqui a gente tem uma regra de 30 dias para a pessoa entrar em contato quando o vício for facilmente detectável e num bem não durável, e 90 dias, na maioria dos casos, para os bens duráveis, ou seja, televisão, geladeira, videogame. Esse, então, você tem 90 dias para eventualmente identificar alguma situação de vício. Identificado o vício, sempre entre em contato com o fornecedor. É a primeira coisa que você deve fazer. Seja pelo saque, seja pelo e-mail que ele te confirmou a compra, enfim. Mas essa é a primeira prova que você tem de que você tentou esse contato. Num segundo momento, não havendo a resolução pacífica, e acreditem, telespectadores, muitas e muitas lojas querem resolver o mais rápido possível, sem envolver o PROCON, sem envolver o judiciário. Então a gente tem uma relação de boa-fé na compra e venda. Não resolveu? Acione o PROCON. O PROCON é muito atuante, o PROCON de Joinville é sensacional, está todo digitalizado, então esse é mais um momento de prova que você tem de que você está tentando solucionar aquele determinado problema. Se ainda assim o problema persistir e não for sanado dentro do prazo, porque o fornecedor tem 30 dias, daí ele para te apresentar uma resposta oficial, não resolveu, aí sim você pode procurar o Poder Judiciário. Muitas vezes a pessoa acha assim, indo pessoalmente no PROCON, não deu certo, deu um problema na compra, já vou direto no PROCON. Faça esse passo a passo que o doutor colocou, né? Entre em contato, tenha provas e depois você vai poder fazer a abertura dessa reclamação online também, sem perder tempo, porque vai funcionar da mesma forma que presencial. A gente tem muito essa cultura de ir presencialmente, né? Às vezes fica lá horas esperando ou não, mas mesmo assim a eficiência pode ser da mesma forma através do chamado online. Doutor Albano, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Eu fico à disposição para qualquer dúvida que os consumidores tenham, quiser entrar em contato aqui no Ver Mais, no NDTV ou mesmo comigo. Muito obrigada mais uma vez.